A Biblioteca de Nag Hammadi. A hipóstase dos arcontes. A realidade dos regentes. A respeito da realidade das autoridades, inspirado pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, se referindo às autoridades da escuridão, nos disse que nossa disputa não é contra os seres de carne e sangue, mas propriamente as autoridades do universo e os espíritos da perversidade. Eu te enviei isto porque você indaga sobre a realidade das autoridades. O chefe deles é cego, devido ao poder dele e sua ignorância e sua arrogância. Ele disse, com o poder dele, eu é que sou Deus, não há outro além de mim. Quando ele disse isto, ele pecou contra a totalidade. E esta declaração chegou até a incorruptibilidade, então houve uma voz que partiu da incorruptibilidade, dizendo, você está enganado, Samael, que é Deus dos cegos. A presunção dele o cegou. E, tendo expelido seu poder, ou seja, a blasfêmia que ele havia dito, ele prosseguiu até o caos e o abismo, que é a mãe dele, instigado pela Pistisofia. E ela estabeleceu cada um da prole dele de acordo com o poder dele, segundo o padrão dos reinos que estão acima dos céus, pois, a partir do universo invisível, o universo visível foi inventado. Assim que a incorruptibilidade olhou para baixo na região das águas, sua imagem apareceu nas águas, e as autoridades da escuridão se apaixonaram por ela. Mas eles não puderam se apropriar daquela imagem que havia aparecido para eles nas águas, por causa da fraqueza deles, já que seres que meramente possuem uma alma não podem se apropriar daqueles que possuem um espírito, pois eles eram do reino inferior, enquanto ela era de cima. Esta é a razão pela qual a incorruptibilidade olhou para baixo na região, etc., para que, pela vontade do Pai, ela possa trazer a totalidade para a união com a luz. Os regentes planejaram e disseram, venham, vamos criar um homem com o solo da terra. Eles modelaram a criatura deles como sendo completamente da terra. Agora os regentes são andrógenos, seus corpos são iguais aos que eles criaram para a humanidade deles, tendo características de macho e de fêmea, mas com o rosto de um animal. Então, quando eles haviam tomado um pouco de solo da terra, eles modelaram o homem deles segundo o corpo deles, e segundo o semblante de Deus que havia aparecido para eles nas águas. Eles disseram, venham, vamos dominar ele por meio da forma que nós modelamos, para que ele veja sua aparência neste corpo, se sinta atraído e venha habitar nele, e nós possamos capturá-lo com a forma que nós modelamos, não compreendendo a força de Deus, por causa da impotência deles. O chefe dele soprou no rosto dele, e o homem obteve uma alma, e permaneceu no chão muitos dias. Mas eles não puderam fazê-lo se erguer por causa da impotência deles. Como vendavais eles persistiram soprando, tentando capturar aquela imagem que apareceu para eles nas águas. E eles não conheciam a identidade daquele poder. Agora todas estas coisas decorreram pela vontade do Pai da totalidade. Posteriormente, o Espírito viu o homem dotado de alma no chão. E o Espírito veio adiante da terra de Adamantina, ele desceu e veio habitar dentro dele, e aquele homem se tornou uma alma viva, e chamou-se Adão.
Já que ele foi visto se movendo sobre o chão, uma voz partiu da incorruptibilidade para o auxílio de Adão, e os regentes reuniram todos os animais da terra e todos os pássaros do céu e os trouxeram para Adão, para ver como ele iria chamá-los, para que ele desse um nome a cada um dos pássaros e a todos os animais. Eles pegaram Adão e colocaram ele no jardim, para que ele o cultivasse e vigiasse. E os regentes emitiram um comando a ele, dizendo: você comerá de toda árvore no jardim, mas da árvore do reconhecimento do bem e do mal não coma, nem a toque, pois no dia que você comer dela, com morte você morrerá. Eles estavam mentindo quando falaram isto. Eles não entendem o que disseram para ele, pelo contrário, pela vontade do Pai, eles disseram isto de modo que ele de fato o coma, e para que Adão não os considerasse do mesmo jeito que um homem de natureza totalmente material consideraria. Os regentes se consultaram uns com os outros e disseram: venham, vamos causar que um sono profundo caia sobre Adão. E ele dormiu. Agora o sono profundo que eles causaram que caísse sobre ele, e ele dormiu é a ignorância. Eles abriram a lateral dele que era como uma mulher viva. E eles montaram a lateral dele com um pouco de carne no lugar dela, e Adão ficou dotado apenas de alma. E a mulher dotada de espírito veio até ele e falou com ele, dizendo: levante-se, Adão. E quando ele a viu, ele disse: foi você quem me deu vida, você será chamada mãe dos vivos. Pois ela que é a minha mãe. Ela que é a obstetra, a mulher, e ela que deu à luz. Então as autoridades vieram até o Adão deles. E quando eles viram a contraparte feminina dele falando com ele, eles ficaram agitados com grande agitação, e eles se apaixonaram por ela. Eles disseram uns aos outros: venham, vamos espalhar nossa semente nela, e eles a perseguiram. E ela riu deles pela tolice e cegueira deles, e nas garras deles ela se tornou uma árvore, e deixou diante deles o reflexo indistinto dela aparentando a si mesma, e eles o violaram de forma imunda. E eles violaram o sinal da voz dela, de modo que, por meio da forma que eles modelaram, junto com a própria imagem deles, eles se tornaram propensos à condenação. Então o princípio espiritual feminino entrou na águia, que é o instrutor, e ele os ensinou, dizendo: o que ele disse para você foi: você comerá de toda árvore no jardim, mas da árvore do reconhecimento do bem e do mal não coma. A mulher carnal disse: ele disse não somente, não coma, mas até não a toque, pois no dia que você comer dela, com morte você morrerá. E a águia, o instrutor, disse: com morte vocês não irão morrer, pois foi por ciúmes que ele disse isto a vocês. Pelo contrário, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses, reconhecendo o mal e o bem. E o princípio instrutor feminino foi removido da águia, e ela o abandonou, uma coisa meramente da terra. E a mulher carnal pegou da árvore e comeu, e ela deu ao marido dela também, e estes seres que possuíam apenas uma alma, comeram, e então eles ficaram sóbrios do esquecimento.
Eles perceberam a imperfeição e a falta de sabedoria dos seus criadores, e reconheceram que eles mesmos estavam despidos do elemento espiritual, então eles pegaram folhas de figueira e amarraram em seus quadris. Então o regente-chefe, que é a serpente, veio, e ele disse: Adão, onde você está? Porque ele não entendeu o que tinha acontecido. E Adão disse: eu ouvi a sua voz e tive medo porque eu estava nu, e eu me escondi. O regente disse: por que você se escondeu, a menos que é porque você comeu da única árvore que eu ordenei que você não comesse. E você comeu. Adão disse: a mulher que você me deu, ela me ofereceu e eu comi. E o regente arrogante amaldiçoou a mulher. A mulher disse: foi a águia que me induziu e eu comi. Eles se voltaram para a águia e amaldiçoaram o reflexo indistinto dela, impotentes, não compreendendo que era uma forma que eles mesmos haviam modelado. Desde aquele dia, a águia ficou sob a maldição das autoridades, até que o regente todo-poderoso viesse, aquela maldição caiu sobre a águia. Eles se voltaram para o Adão deles, e o tomaram e expulsaram do jardim junto com sua esposa, pois eles não possuem bênção, já que eles também estão sob a maldição. Além do mais, ele jogou a humanidade em grande distração e em uma vida de dificuldades, para que a humanidade deles possa estar ocupada com afazeres mundanos, e não possa ter a oportunidade de se dedicar ao Espírito Sagrado. Agora em seguida, ela gerou Caim, o filho deles, e Caim cultivava a terra. Logo após isso ele reconheceu sua esposa, engravidando novamente, ela gerou Abel, e Abel era um pastor de ovelhas. Agora Caim apresentou das colheitas do campo dele, mas Abel apresentou uma oferenda dentre suas ovelhas. Então Sabaote, que é chamado Senhor das Forças, olhou sobre as oferendas votivas de Abel, mas ele não aceitou as oferendas votivas de Caim. E o Caim carnal perseguiu Abel, seu irmão. E Sabaote disse para Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu dizendo: eu sou, então, zelador do meu irmão. Então Sabaote disse para Caim: escute. A voz do sangue do teu irmão está clamando para mim. Você pecou com tua boca. Isto retornará para ti, qualquer um que matar Caim soltará 7 vinganças, e você existirá gemendo e tremendo sobre a terra. E Adão reconheceu sua contraparte feminina Eva, e ela ficou grávida, e gerou Sete para Adão. E ela disse: eu gerei um homem através de Deus, no lugar de Abel. Novamente Eva engravidou, e ela gerou Noreia. E ela disse: ele gerou em mim uma virgem como uma assistência para muitas gerações da humanidade. Ela é a virgem a quem as forças não corromperam. Então eles começaram a se multiplicar e aperfeiçoar. Os regentes se consultaram uns com os outros e disseram: venham, vamos causar um dilúvio com nossas mãos e eliminar toda a carne, desde homem até animal. Mas quando o Senhor das Forças soube da decisão deles,
Ele disse para Noé: construa para vocês uma arca com madeira que não apodreça e se escondam nela você e os meus filhos, e os anjos do céu, e os animais deles, do pequeno ao grande coloque-a sobre o monte Senhor. Então a areia veio até ele, querendo embarcar na arca. E quando ele não a deixou, ela soprou sobre a arca e ocasionou que ela fosse consumida pelo fogo. Novamente ele fez a arca, por uma segunda vez. Os regentes foram conhecê-la, pretendendo corrompê-la. O chefe supremo deles disse a ela: a sua mãe Eva foi criada por nós. Mas Noreia virou-se para eles e disse: são vocês os regentes da escuridão, vocês estão amaldiçoados. E vocês não conheceram a minha mãe, pelo contrário, vocês conheceram a contraparte feminina de vocês. Pois eu não sou descendente de vocês, pelo contrário, é do Aion superior que eu venho. O regente arrogante levantou-se contra ela com toda a sua força, e sua aparência era como um enorme dragão preto, e ele disse a ela presunçosamente: você deve servir a nós, como a sua mãe Eva também serviu, pois me foi dada autoridade sobre todo este universo. Mas Noreia virou-se, com o poder da sua fé, e numa voz alta ela exclamou para o alto, para o sagrado, o Deus da totalidade: resgate-me dos regentes da injustiça e me salve das garras deles depressa. O grande anjo eterno desceu do 8º céu e disse a ela: por que você está exclamando a Deus? Por que você hede com tanta audácia para com o Espírito Sagrado? Noreia disse: quem é você? Os regentes da injustiça haviam se afastado dela. Ele disse: eu que sou Elilit, sagacidade, o grande anjo que fica na presença do Espírito Sagrado. Eu fui enviado para falar com você e salvá-la das garras dos malfeitores. E eu irei te ensinar sobre a sua raiz. Aparentemente Noreia falando agora quanto a esse anjo, eu não posso expressar o poder dele, sua aparência é como ouro fino e seu traje é como neve. Não, deveras, minha boca não se porta a falar do poder e da aparência do rosto dele. Elilit, o grande anjo, falou comigo. Sou eu, ele disse, que sou compreensão. Eu sou um dos 4 doadores de luz, que ficam na presença do grande Espírito invisível. Você acha que estes regentes têm algum poder sobre ti? Nenhum deles pode prevalecer contra a raiz da verdade, pois foi por ela que ele apareceu nos últimos tempos, e estas autoridades serão restringidas. E estas autoridades não podem te corromper nem corromper aquela geração, pois sua residência é na incorruptibilidade, onde o Espírito Virgem habita, que é superior às autoridades do caos e ao universo deles. Mas eu disse: Senhor, me ensine sobre a capacidade destas autoridades, como eles surgiram, e por qual tipo de gênesis, e de que material, e quem criou eles e a força deles. E o grande anjo Elilit, compreensão, falou para mim: dentro de domínios ilimitados habita a incorruptibilidade. Sofia, que é chamada Pistis, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela, e o produto dela foi a abóbada celeste.
Ela é um véu que existe entre os grandes aeons superiores e os domínios inferiores. Então uma nuvem surgiu abaixo do véu, e essa nuvem gerou matéria, e a matéria foi expelida e dispersada. E o que ela havia criado foi parido pela nuvem como um feto abortado. E aquilo assumiu uma forma plástica modelada através da matéria, e se tornou uma besta arrogante parecendo um leão. E era andrógeno, como eu já havia dito, e ignorante, porque foi da matéria que ele derivou. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma vasta quantidade de água sem limite, e ele se tornou arrogante, dizendo: eu é que sou Deus, e não há outro além de mim. Quando ele disse isto, ele pecou contra a totalidade. E uma voz partiu do alto, do reino de poder absoluto, dizendo: você está enganado, Samael, que é Deus dos cegos. E ele disse: se outra coisa existe antes de mim, que se torne visível para mim. E imediatamente Sofia esticou o dedo dela e introduziu luz no universo, e ela brilhou até as profundezas do caos. Então ela recolheu a sua luz, e mais uma vez a escuridão encobriu todo o universo. Este regente, sendo andrógeno, criou para si um vasto reino, um tamanho inimaginável. E ele contemplou criando filhos de si próprio, e criou para ele mesmo 7 filhos, andrógenos assim como o pai deles. E ele disse à prole dele: eu é que sou o Deus da totalidade. E Zoe, vida, a filha de Pisti Sofia, exclamou e disse a ele: você está enganado, Saclas, cujo nome alternativo é Eldabalt. Ela soprou no rosto dele, e a respiração dela se tornou um anjo de fogo para ele, e o anjo prendeu Eldabalt e o lançou abaixo dentro do Tártaro, no fundo do abismo. Agora, quando o filho dele Sabalt viu a força daquele anjo, ele se arrependeu e condenou o pai dele e a mãe dele, a matéria. Ele a repugnou, mas ele cantou canções de louvor para cima para Sofia e a filha dela Zoe. E Sofia e Zoe ergueram e lhe deram o comando do 7º céu, para que ele pudesse reger sobre o universo, entre os reinos eternos e o caos. E ele é chamado Senhor das Forças, Sabalt, já que ele está acima das forças do caos, pois Sofia o estabeleceu. E quando estes eventos aconteceram, ele fez para si próprio uma mansão enorme, e uma congregação de deuses para governarem sobre os mundos das pessoas, e muitos infinitos anjos para atuarem como ministros, e também harpas e liras. E Sofia pegou a filha dela Zoe e a fez sentar à direita dele, para ensiná-lo sobre as coisas que existem no 8º céu, e o anjo da ira ela colocou à esquerda dele. Desde aquele dia, a direita dele tem sido chamada vida, e a esquerda veio a representar a injustiça, para o domínio de poder absoluto acima. Foi antes da sua época que eles surgiram. Agora, quando Eldabalt viu ele, Sabalt, neste grande esplendor e nesta altura, ele o invejou, e a inveja se tornou um produto andrógeno, e esta foi a origem da inveja. E inveja produziu morte, e morte produziu a prole dele, e deu para cada um deles o comando de seu céu, e todos os céus do caos se tornaram repletos de suas multidões.
mas foi pela vontade do Pai da totalidade que eles todos surgiram segundo o padrão de todas as coisas superiores para que a quantia do caos fosse alcançada. Assim, eu te ensinei sobre o padrão dos regentes, e a matéria na qual ele foi expressado, e o Pai deles, e o universo deles. Mas eu disse, Senhor, eu também sou da matéria deles. Você, junto com seus descendentes, são do Pai imortal, de cima, da luz imperecível a que almas deles são provenientes. Por isso as autoridades não podem se aproximar deles, por causa do Espírito da Verdade que está presente dentro deles, e todos que se instruíram sobre estas coisas existem como imortais no meio da humanidade mortal. Mesmo assim, esses fatos não serão conhecidos agora. Pelo contrário, após 3 gerações é que isto será reconhecido, e esta sabedoria os libertou da escravidão e do erro das autoridades. Então eu disse, Senhor, quanto mais irá demorar? Ele me disse, até o momento em que o homem verdadeiro, dentro de uma forma modelada, revele a existência do Espírito da Verdade, que o Pai enviou. Então ele ensinará a ele sobre tudo, e ele os ungirá com a unção da vida, dada a ele pela geração sobre a qual não há regente. Então eles serão libertados do pensamento cego, e eles irão pisar sobre a morte com os pés, pois ela pertence às autoridades, e eles subirão até a luz ilimitada, que é onde os eleitos pertencem. Então as autoridades irão abandonar suas eras, e os anjos deles prantearão sobre a destruição deles, e os demônios deles irão lamentar suas mortes. Então todas as crianças da luz serão verdadeiramente familiarizadas com a verdade e com a raiz deles, e com o Pai da totalidade e o Espírito Sagrado. Eles todos dirão com uma única voz, a verdade do Pai é justa, e o Filho preside sobre a totalidade, e todos louvarão nos aeons dos aeons eternos, sagrado, sagrado, sagrado. Amém. A realidade dos regentes. Tradução por Mistérios Antigos.